Meus irmãos, uma boa tarde. Eu vou tentar gravar aqui uma live. Está dando aqui que o armazenamento está cheio, mas eu vou tentar. Vamos fazer uma oração. Querido Pai que habita nas alturas dos céus, graça te damos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudar mais um pouco a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe cada ouvinte do canal da Saudade, abençoe esta mensagem, nos dê sabedoria e entendimento, e que esta mensagem possa ser expandida para todos quantos necessitam ouvir. Eu te peço com perdão dos meus pecados e em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre cura aos doentes, a cura dos doentes. Muita gente às vezes tem dúvida quanto ao poder da oração. Mas a oração tem muito poder. Então, no passado, e há quantos tempos aí, a oração sempre fez sucesso na vida de muita gente. E Deus sempre declarou que nós devemos buscar os doentes, orar com os doentes, buscar algum conforto espiritual para eles. E aqui diz na cura dos doentes assim, que declara o Senhor de si mesmo quanto aos doentes. A palavra de Deus responde lá em Êxodo 15, verso 26 e Salmo 103, verso 3. Diz assim: eu sou o Senhor que te sara. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Deus quem te perdoa, quem me perdoa. É Ele quem sara nossas enfermidades pelo poder da oração, pelo pedido de alguém pedindo a oração. Tudo é Deus quem resolve para nós. Às vezes tem uma pessoa doente e nós, em vez de buscarmos a oração, corremos para o médico. E cada dia vai piorando a situação da pessoa, enfim, das vezes perecendo por conta da enfermidade, porque nós não clamamos a Deus. E a oração vale muito. Entenderam, meus irmãos? Que foi prometido a Israel uma vez que fossem obedientes. O que foi que Deus prometeu ao povo de Israel se eles fossem obedientes aos mandamentos de Deus? Guarda, pois, os mandamentos, e o Senhor de ti desviará todas as enfermidades. Você sabe por que o povo adoece demais? Nós adoecemos demais? Porque nós somos desobedientes a Deus. Nós só buscamos a Deus quando estamos na enfermidade. Quando nós estamos bem, nós esquecemos de Deus. O povo de Israel também era assim. Mas Deus disse a ele, olha, guarda os mandamentos do Senhor e o Senhor desviará de ti todas as enfermidades. Você entendeu? É guardar os mandamentos. Sabe o que é guardar os mandamentos? Obedecer a Deus, a lei de Deus, a ordem de Deus. É acreditar. Quando por motivo de desobediência secou as mãos de Jeroboão. Jeroboão, por obediência, por orgulho, por desobediência e orgulho contra Deus, a mão dele secou. A mão dele secou. E aí, como é que ficou a mão daquele homem? E aí ele viu o homem de Deus. E ele disse assim, falou para um homem de Deus. Então, respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim que a minha mão não se me
restitua. E então o homem de Deus clamou ao Senhor, orou à face do Senhor, e a mão do rei lhe restituiu e ficou como antes. Aquela mão seca, leprosa que ficou, com a oração do homem de Deus, a mão foi restituída. Pelo poder de quê, meus irmãos? Da oração. Se eu orar com um doente e ele tiver fé, a oração será ouvida. Porque eu, como ser humano, eu não tenho poder de cura. O que vai te curar, meu irmão, é a tua fé. Eu posso orar com o doente. Se ele não tiver fé, de nada vai adiantar. Eu estou orando, ele não está acreditando que Deus é capaz de fazer a obra. De nada vai adiantar. Quando Miriam, ferida de lepra, como ela foi curada? Quando Miriam foi ferida de lepra, como ela foi curada? Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures esta enfermidade. Está lá em Números 12, verso 13. Essa parte que eu li agora da mão ressequida está em 1 Reis 13, verso 6. E vá anotando para você estudar, para você saber o poder da oração, quanto é útil na nossa vida. Muita gente, quando vê alguém orando, passa esculhambando, mas para aqueles que acreditam, têm fé em Deus, confiam em Deus, a oração tem poder. Que grave erro cometeu Asa quando muito doente. Asa era um rei e ele ficou doente. Era poderoso, né? Que erro ele cometeu? E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, doente dos pés. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas os médicos. E o que aconteceu com ele? Faleceu. Ele foi atrás de médicos e não acreditou em Deus. E ele pereceu. Os que confiaram em Deus e pediram oração para os homens de Deus foram curados. Mas ele pereceu porque ele não acreditou em Deus e foi atrás de médico. E isso está em 2 Crônica, capítulo 16, verso 12. Como foi uma criança restituída à vida pelo profeta Elias? Prestem atenção. Então, a criança estava doente, chamaram o profeta Elias e ele deitou por 3 vezes em cima da criança. Aqui diz assim: ele mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E disse: Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor enviou a voz, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino entrou, a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Quem foi que estava lá? Elias. Quem era Elias? Era um profeta, era um homem como eu e como você, que confiava em Deus e orava em prol dos enfermos. E Deus ouvia a sua oração. Então a criança que estava morta, a criança que já tinha falecido, restaurou-se de novo. Deus deu a alma para ela, o fôlego de vida, e ele reviveu.
E como foi entendida a oração de Ezequias, que pedia o restabelecimento de sua enfermidade? Ezequias era um homem também que estava muito doente, meus irmãos. E ele orou a Deus, pedindo que fosse restaurado. E assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei mais 15 anos na tua vida. Ezequias estava enfermo, com medo de morrer, e orou ao Senhor, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida, curou a enfermidade dele e deu a ele mais 15 anos para que ele pudesse viver mais. Você acredita no poder da oração? Você acredita em Deus? Você que é cristão, você anda preparado para que, se for possível, você fazer uma oração com o doente? Então, meus irmãos, esse trecho está em Isaías 38, verso 5, onde Deus deu mais 15 anos a Ezequias. E que constituiu grande parte do ministério de Cristo. Que foi que constituiu grande parte do ministério? E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Era isso que Jesus fazia. Percorreu toda a Galiléia, trabalhando em prol da saúde dos outros. E assim era o trabalho de Jesus. Buscando enfermo, curando, afastando espírito maligno daqueles que se encontravam endemoniados. Era o trabalho de Jesus. E quando ele ia sair desse mundo, ele treinou os discípulos e disse assim: ide pregar o evangelho a toda criatura, por testemunho a todas as nações, e quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. Assim, fazendo que profecia tinha se cumprido. A palavra de Deus responde em São Mateus 8, 16 e 17, diz assim: ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Foi Jesus quem tomou sobre ele, na cruz do Calvário, o peso de todos os nossos pecados, nos dando a oportunidade de reconhecer ele como nosso eterno Salvador, para que pudéssemos nos preparar para um dia estar com ele no reino do céu, porque ele é o Senhor que cura a tua e a minha enfermidade, ele é o Senhor que te sara. É esse o Deus que nós servimos. No caso da cura de uma mulher enferma, que tornou eficaz o seu toque nas vestes de Jesus Cristo. A mulher enferma, e no meio daquela multidão ela queria se aproximar de Cristo, mas a multidão não permitia, era muita gente. E ela ali no meio de todo mundo com aquela enfermidade, e aí de repente ela toca nas vestes de Jesus e ele olhou para trás e disse assim: quem me tocou?
porque de mim saiu o poder. Entendeu? Então, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curar as enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, verso 1 e 2. Mateus 10, verso 1 a 7 e 8. E Lucas 10, verso de 1 a 9. Leia, marque para você ler na sua Bíblia, porque aqui não dá para eu ler o versículo todo, são versículos compridos. Entenderam, meus irmãos? Aqui nós estamos falando sobre a cura aos doentes, o poder de Deus para curar, o poder que eu e você tem dado por Deus para orar com o enfermo e ele ser curado das suas enfermidades. Que dom, entre outros, pôs Deus na igreja? Qual foi o dom que Deus deu à igreja? A palavra de Deus responde lá em 1 Coríntios 12, verso 21. Vejam bem, esse estudo eu comecei falando no Velho Testamento, mas para concluir ele vai pegando o corpo já no Novo Testamento para você entender que as coisas que estão no Velho Testamento não foi abolida, ele confere com as coisas do Novo Testamento. Que dom, entre outros, Deus pôs na igreja. E a uns pôs Deus a igreja, primeiramente, apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Entenderam? Tudo Deus pôs na igreja. Por quê, meus irmãos? Variedade de línguas, por quê? Porque você vai pregar numa igreja onde não tem só gente que fala o português, ou o hebraico, ou o aramaico. Então Deus usa alguém ali onde não tem, onde tem línguas diferentes, linguagem diferente. Ele coloca ali um povo que sabe falar e sabe entender a linguagem que está sendo falada ali. Eu vejo hoje muita gente está na mesma igreja onde todo mundo fala português e um aparece falando diferente. Gente, essas coisas não é correta de Deus. Então, e quando doente, que privilégio cabe a todo filho de Deus? Está alguém entre vós doente? Diz a palavra de Deus lá em Tiago 5,14. E está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Está doente? Chama o responsável pela igreja, porque o presbítero, o diretor da igreja, tem que ser um homem que viva em comunhão com Deus, que viva o evangelho, que tenha condições de orar com um doente, pedir a Deus e Deus ouvir a sua voz. Porque se eu sou um líder de igreja e eu vivo fazendo mais a minha vontade do que a vontade de Deus, jamais a minha oração vai chegar ao trono de Deus. Entenderam? Tiago 5,15 diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará.
E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Entendeu? Deus está pronto para agir, meu irmão. Na minha vida e na sua só depende de nós. Toda vez. Talvez a cura física não seja sempre para nosso bem ou para a glória de Deus. Daí devemos estar dispostos a orar como Jesus orou. Paulo foi negada a cura da enfermidade, mas o Senhor lhe assegurou: a minha graça te basta. Negaram para Paulo, mas o Senhor chegou com Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta. Não é negação da fé empregar a simplesmente remédios que Deus deu ou aos elementos comuns de que Ele faz depender a vida, como sejam o alimento apropriado e ar puro para a sua cura da sua enfermidade. Esse é o trabalho de Deus. Usa o ar puro, usa a água pura e o poder da oração para a cura das suas enfermidades, das minhas enfermidades. Nós precisamos acreditar que Deus é grandioso e nós precisamos orar com os doentes. E quando nós estivermos doentes, alguém tem que orar por nós. Porque se a nossa oração chegar até o trono da graça de Deus, nós seremos restituídos das nossas enfermidades. Acredite nessas coisas. Não procure só os médicos, porque Deus é o médico dos médicos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tá bom, meus irmãos? Aqui eu terminei mais um estudo falando da cura aos doentes. Depois nós vamos ter o privilégio de estudar sobre a obra nas prisões. Essas coisas que eu quero transmitir, meus irmãos. Tem muita gente que não tem conhecimento da palavra de Deus e vive num orgulho medonho, numa inveja medonha, uns querendo destruir os outros como serpente. É por isso que nós temos que aprender a palavra de Deus para a gente saber dar valor um ao outro, amar um ao outro e ter respeito uns pelos outros. Aqui terminamos mais um estudo da palavra de Deus. Espero que você que assiste tenha gostado. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. E eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Estou ficando por aqui, eu e a saudade. Boa noite.